Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem aí nesses tempos, né? Dentro de casa. E sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso bate-papo aqui do Guri. Hoje falando sobre o ensino coletivo de piano, certo? Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem o nosso bate-papo. Eu sou o Leandro Souza, sou supervisor pedagógico da área de voz, né, coral, canto e piano. Estou aqui também com a professora Lidiana Minkov, supervisora pedagógica da área de teoria, iniciação musical e também de piano. Nós trabalhamos juntos aqui, né, nessa área. Então, com vocês, os nossos convidados super especiais, os professores de piano do Guri. Então, gostaria de apresentá-los. Estamos aqui com a nossa professora Alexandra Grossi, o professor Márcio Modesto e a professora Roseli Rainha. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. A professora Alexandra é professora de um dos nossos polos, do polo Júlio Prestes, e o professor Márcio e a Roseli, professores do polo Brooklyn, onde nós temos os nossos cursos de piano. Então, nada melhor do que começarmos aí, bater um papo com vocês. Gostaríamos de saber um pouquinho mais da história de vocês aí com o piano, né, do relacionamento aí com o instrumento, como professores de piano. Mas antes disso, que vocês contem também um pouquinho quem são vocês, um pouquinho da história. Fiquem à vontade aí. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lidiana. Eu iniciei os meus estudos de piano. Eu tinha 9 anos. Comecei como professora particular. Depois de algum tempo, ingressei na Escola Municipal de Música, onde eu tive aulas com a professora Ruth Ladeira e depois com a professora Eda Fiore. Posteriormente, também tive aulas na própria Escola Municipal de Música com a professora Beatriz Roman. E depois disso, ingressei na Faculdade de Santa Marcelina para fazer o bacharelado em música com habilitação em piano. E aí fui aluna da professora Deise de Luca durante o tempo em que eu estive na faculdade. Nesse tempo todo, eu fiz muita música de câmera, sempre gostei de tocar em conjunto, tocar em grupo, acompanhar coral, acompanhar cantores, acompanhar instrumentistas, sempre gostei muito de fazer isso. O piano é um instrumento, como todo instrumento, é um instrumento para a vida toda. A gente nunca para de se aperfeiçoar, a gente nunca para de aprender, nunca para de praticar. E é um instrumento que tem um repertório vastíssimo, então sempre você vai ter uma coisa que você ainda não tocou, que você gostaria de experimentar, que você gostaria de tocar, não só no repertório de piano solo, mas também nesse repertório onde o piano atua como acompanhador, como um colaborador, né? Então é um universo muito bonito, muito especial, é um instrumento, eu diria até um pouco ingrato, porque existem muitos pianistas e existe uma concorrência muito grande, no sentido de que muitas pessoas com muita técnica, com um repertório vastíssimo, mas sempre é possível a gente conseguir o nosso lugarzinho ao sol, principalmente se você pensa no piano como um instrumento que pode compor com outros instrumentos, com vozes, e, enfim, aí as possibilidades elas se abrem bastante, né? Foi assim que aconteceu comigo. O piano também me levou para a educação musical, para o mundo da pedagogia musical. E assim que eu tenho estado e vivido e convivido, né, com o meu instrumento até hoje. Mais ou menos em linhas gerais a minha história. E agora a gente queria saber um pouquinho da professora Alexandra. Conta um pouco aí da sua trajetória pianística para a gente. Bom dia para todos. Eu acho que eu sou a mais, vamos dizer assim, experiente. Não vou falar a mais de idade, mas a mais experiente. Eu comecei com 5 anos. Minha família era uma família de músicos. Nós somos em 7 irmãos, cada um toca um instrumento.
Ou tem violoncelista que toca na orquestra do Paraná, sou do Paraná, de Londrina, norte do Paraná. Então, tenho irmãos tocando violoncelo, flauta transversa, violino, e cada um se dedicando ao instrumento e vivendo por conta de um instrumento. Fiz a faculdade de música no Paraná mesmo, e os professores eram de São Paulo. Depois, a partir dos 13 anos, 14 anos, comecei a me deslocar para São Paulo para ter aulas. Entrei na classe do professor Gilberto Tinetti e fazendo concursos internacionais e acabei me formando também, fazendo meu mestrado em música. Viajei o mundo todo, representei o Brasil na França, nos 500 anos de amizade Brasil-França, venci um concurso internacional na Espanha, tudo como solista. E depois, a partir do meu mestrado, eu comecei a sentir alguma coisa que estava querendo me levar para uma coisa mais agregada. Eu estava me sentindo um pouco sozinha, eu e meu piano. Se bem que o piano sempre me completou, mas tinha algo dentro de mim que eu sentia que eu precisava passar isso e precisava trocar diariamente o que eu tinha aprendido, a minha vivência musical. Então, eu comecei a fazer um trabalho a 4 mãos e a 2 pianos com a pianista Maria Elisa Risardo. E isso foi esse da 4 mãos e 2 pianos que levou a representar o Brasil na França em 2002. E em 2000, desculpe, nos 500 anos de amizade do Brasil-França. E a gente foram feitos vários repertórios, várias composições para que a gente executasse fora do país, representando o Brasil. E isso me motivou muito, achei maravilhoso poder tocar e trocar ideias com uma outra pianista. Mas eu sentia que eu precisava de mais, eu queria mais pessoas envolvidas com essa maravilha que a música representou e representa na minha vida. E aí eu falei, bom, eu precisava passar isso para mais pessoas, eu queria mais gente envolvida na minha música, e foi aí que eu entrei primeiro em contato com o método Suzuki, que é a música em grupo de piano. Minha irmã esteve no Japão, estudou violino lá, e trouxe para mim o método Suzuki para piano recém-feito no Japão até então. E eu comecei a aplicar o método Suzuki, foi passando o tempo e eu senti que para o Brasil esse método Suzuki tinha muito a desejar, porque o método Suzuki no Japão a criança começa com 3, 4 anos. Aqui no Brasil, as crianças começam a estudar piano com 7, 8 anos, já estão alfabetizadas. Então, eu comecei a fazer uma adaptação para a música em grupo de piano a partir do método Suzuki. E, na época, há uns 15 anos atrás, não tinha nada de material sobre piano em grupo. E aí eu comecei a correr atrás disso, a fazer pesquisas, a manter contato com os japoneses, porque as aulas maiores lá eram em grupo. E isso começou a me dar uma satisfação muito grande. Eu pensei, esse é meu caminho, é por aí que eu vou mesmo. Não vou nunca abandonar, claro, o meu ensino pedagógico individual, porque é uma coisa mais direcionada, mas a música em grupo, ela engloba muitos conhecimentos, ela engloba muita diversidade de opiniões e ela te engrandece muito pela troca que a gente tem com os alunos e com as pessoas envolvidas nesse ensino. Então, a partir daí, eu entrei de cabeça mesmo. E pensando que o Guri esteve sempre à frente nessa questão do ensino coletivo. Hoje o mundo busca o ensino coletivo, porque a população está imensa. O ensino individual está ficando um pouco complicado no mundo de hoje. É para poucos. E o ensino coletivo ele abarca muitas pessoas. Então, isso faz com que muitas pessoas tenham acesso a essa maravilha que é o nosso instrumento, o piano, e a essa maravilha que nos aquece a alma, que é o piano, que é a música, que é a música. Então, é isso, minha trajetória. Que legal. Muito bom. Roseli, conta pra gente um pouquinho.
Olá, pessoal, tudo bem? Eu comecei a estudar piano desde criança. Não vim de uma família de músicos, tinha um conservatório que ficava localizado na rua da minha casa. E todo dia, quando eu ia a pé comprar pão, porque naquela época a gente ia comprar pão, tudo era perto no bairro, eu passava lá e ouvia, né, as pessoas tocando e fiquei pedindo, mãe, quero aprender a tocar piano. E aquilo era uma novidade, né, na minha família, mas ninguém toca, a gente não tem piano em casa, enfim, assim que começou. Então, minha mãe me matriculou aos 7 anos, eu fui, não tinha instrumento na época, ia, sei lá, 3 vezes por semana na escola estudar. E assim foi o meu começo. Depois de 4 anos que eu já estava matriculada estudando, meu pai então me deu o meu piano e foi uma alegria, nossa, aquele piano quando eu ganhei, aí eu estudei mais e mais e mais. Então aí fui me dedicando. Acabei meu curso do conservatório, me formei justamente quando eu estava terminando o meu ensino médio. E aí, então, eu decidi, bom, eu acho que é isso que eu gosto, vou querer seguir, então resolvi procurar a faculdade de música e me formei bacharelado em piano pela faculdade FAAN. Ah, que legal. Estudei na FAAN também. Ah, é? Sim, que bacana. Sou da turma de 89. Olha aí. E aí, eu sempre dei aula, desde a época do conservatório, quando eu estava já nos últimos anos do conservatório, eles me convidaram para dar aula e adorei essa oportunidade. E a partir daí eu sempre me encantei. Então as aulas sempre estiveram presentes, né, todo o meu desenvolvimento. Por conta desse meu interesse, desse meu gosto em dar aula, eu acabei não seguindo tanto a carreira artística. Eu sempre estudei piano, para o meu desenvolvimento, assim, mas eu nunca fui, assim, de fazer muitos concertos, recitais, participava em algumas apresentações, assim, esporádicas, acompanhando alguns colegas, alguns trabalhos com música de câmara que eu fiz. E, então, assim, trabalhei em diversas instituições, diversos conservatórios, dando aula no Guri, eu comecei a acompanhar mais grupos de coral, né, e sendo correpetidora, foi aí que então começou o meu trabalho, eu comecei a voltar um pouco para a parte mais artística, para a parte mais performática, voltei a estudar um pouco mais a sério a parte então de performance. E acompanhei alguns grupos de coro, fiz parte do grupo La Verbena por um tempo, fui pianista nesse grupo, e então minha carreira assim tá um pouco voltada, né, para a área de performance, de didática, mas assim, sempre gostei bastante de dar aula e desde essa época tenho desenvolvido bastante nesse sentido, porque é a área que eu escolhi, né, ser professora de piano. E você, Márcio? Muito bom. Bom dia a todos, uma boa tarde, uma boa noite para quem for assistir, né, em outros horários. Sim. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Márcio Modesto, eu sou de Taquaritinga, que é uma pequena cidade do interior de São Paulo, próxima de Araraquara, de Ribeirão Preto. E eu também comecei jovem, comecei com 9 anos. E eu também não tinha músicos assim na família, tios, primos, não. Porém, o meu irmão ele já estudava piano no conservatório local de Taquaritinga, né? E então foi uma coisa meio natural, assim. Eu era bem mais novo que ele, que eu também iria fazer o curso de piano, né? Então isso já foi me incutindo assim na mente. Eu me vi naturalmente ali como aluno de piano, né? Já gostando muito daquilo. Eu também tinha começado um pouquinho antes a fazer flauta doce, que depois iria me levar a tocar também flauta transversal. Mas eu prossegui então os estudos de piano e eu sempre pensei em ser músico, né? Eu digo que eu não tive essa dúvida que muitos adolescentes, jovens têm de que caminho seguir, que profissão seguir. Então eu sempre estava claro para mim que eu ia ser músico. Eu não sabia exatamente como, mas nem aonde, porque eu estava numa cidade de 30 mil habitantes, né? Mas
Mas eu sempre sabia que ia ser músico. E aí, quando eu terminei o meu curso lá no conservatório, eu fui tentar fazer a Unicamp, deu certo, né? Eu entrei, na verdade, no curso de composição na Unicamp, mas lá dentro da faculdade eu acabei estudando piano também, principalmente com o professor Eduardo Garcia, que é um professor que está hoje no Sergipe, na universidade lá, Sergipe. Também fiz bastante coisa com música popular, como eu disse, eu também estava tocando flauta, então nisso eu já comecei a ir para o mundo também do choro, do samba, né? Fiquei um tempo mais tocando flauta, depois eu viria a voltar com o piano quando eu já morava em São Paulo. Eu mudei para São Paulo em 2010, né? E um pouco depois eu entrei para um grupo instrumental que é o Ok Tok Tok, que é um grupo formado na USP, né? E nesse grupo eu primeiro entrei como flautista substituto, porque a flautista estava morando um tempo fora, né? E aí eu entrei como flautista, depois ela voltou e naquela mesma época o pianista do grupo ele precisou mudar de cidade. Então eu acabei entrando como pianista no grupo Ok Tok Tok, que é um grupo que me dá muito orgulho, que a gente já tem 2 discos gravados, eu participei do segundo, né? Tem músicas de minha autoria, a gente viajou também, a gente foi para a Alemanha, para Portugal, para os Estados Unidos, e a gente tem mantido esse trabalho, apesar das dificuldades de se manter um grupo, um octeto instrumental, né? Dificuldades de conseguir até os lugares para tocar, né? E também nessa mesma época, um pouco depois que eu vim para São Paulo, eu entrei no Guri, que foi um prazer muito grande. No primeiro momento eu entrei também como professor de teoria e como pianista acompanhador das aulas de coral. Depois eu também fui ser acompanhador das aulas de canto e bem mais recentemente eu comecei a dar as aulas de piano em grupo, né, de prática de piano no grupo, né, que tem sido também uma experiência nova. Eu já tinha dado aulas em grupo antes do Guri, né, mais de flauta. Então, para mim, tem sido uma experiência nova e muito gratificante. E é isso. Muito bom. E o que vocês têm para dizer para a gente a respeito dos desafios desse ensino coletivo do piano? Né? O piano sempre aparecendo como um instrumento completo, sempre a figura do pianista, do solista, e de repente você tem uma classe ali com vários pianos, com várias pessoas sentadas no piano. Como é isso? Posso começar? Claro. Então, uma coisa que eu acho que é um desafio muito grande para nós professores no ensino coletivo, porque a gente tem que ter muita informação e essas informações têm que ser rápidas. Você tem que ser muito rápido e muito ágil, porque nesse momento a troca é muito grande, os alunos estão todos muito ativos e muito ansiosos por querer tocar. E você está numa classe de 8, 10 crianças, todo mundo quer usar o instrumento, todo mundo tem que tocar seu instrumento. E você tem que ter muita coisa na manga, porque você programa a aula, chega na aula, o que os alunos estão trazendo, muitas vezes não é aquilo que você programou. Então, você tem que adaptar rapidamente aquilo que você programou com o que os alunos estão trazendo. Isso, para mim, é o maior desafio numa aula em grupo. Você tem que ser sempre jovem de ideias, jovem de conhecimento, atualizadíssimo, porque hoje as pesquisas em cima do piano coletivo estão borbulhando, graças a Deus, porque já cansei de trabalhar sozinha nesse campo. Então, isso está borbulhando e está trazendo muitas questões, muita informação que vai agregar muito nos nossos conhecimentos e nas nossas aulas práticas. Isso, para mim, é o maior desafio. Agora eu quero saber dos outros, eu quero saber do Márcio, eu quero saber da Roseli, porque a gente trabalha em polos diferentes e a gente trabalha assim, com as nossas questões e muitas vezes a gente não dialoga, fica difícil, por causa do dia a dia, da gente dialogar. E como esse período online está nos privilegiando
esse contato muito mais próximo. Então, eu também gostaria de saber dos outros o que eles têm para dizer sobre isso. Assim como a Alexandra falou, o desafio isso de estar sempre acompanhando, né, as coisas que o aluno traz, isso é bem real mesmo. Acho que em todos os níveis, né, de aulas acontece isso, tanto dos mais iniciantes como até dos mais adiantados. Outra coisa também que eu acho que é desafiadora é a questão da disciplina, porque os alunos todos têm lá o seu piano na sua frente, e eles querem tocar sem saber esperar o seu momento, e a gente está passando, né, essa questão de disciplina, de ouvir o colega, de saber esperar o seu momento. Então, para eles ficarem um pouco mais focados, né, eu acho que isso também é um grande desafio. Hoje em dia, a criança, a criança, o adolescente, o jovem, é muito rápido e tudo, as coisas acontecem no momento, né, na mesma hora. E então, assim, eles não têm essa paciência do saber esperar. Então, para o piano, para a aula acontecer, precisa disso, né? Então, a gente também tem esse desafio de ensiná-los a isso. Ó, agora é o momento que a gente vai ouvir o colega, agora é o momento que a gente vai saber esperar o outro, né? Eu acho que essa questão também é um desafio para a gente e para eles também, né? Eles também se desafiam a conseguir, né, isso. Sim. Eu vejo como um desafio muito gratificante, porque, pegando um pouquinho da fala que a Lidiana, né, iniciou, o pianista hoje, o pianista do futuro, ele vai precisar estar muito mais engajado dentro de grupos, dentro de conjunto, né? E não falando somente de música de câmara, mas conjuntos populares, em big bands, em outros grupos. Eu mesmo tocando num conjunto com 8 pessoas, né, eu tenho que estar sempre ali atento o que o guitarrista está fazendo, o que o baixista está fazendo, para não fazer a mesma coisa, para não fazer em cima, né? E eu acho que a oportunidade dos alunos de terem uma aula em grupo, né, corroborando tudo que a Alexandra e a Roseli falaram, né, é poder já treinar desde o início essa capacidade de escuta, né? Escuta do colega. Às vezes a gente tem, por exemplo, na sala do Brooklyn, são 8 pianos, né? 7 pianos digitais, né? E cada aluno no seu piano, a gente tem que fazer eles não pensarem que eles estão somente eles e o piano deles, porque eles têm um instrumento ali de 88 teclas em que eles podem trocar, são pianos eletrônicos, então eles podem mexer nos timbres, eles podem abaixar o volume, aumentar o volume. Isso pode fazer com que eles fiquem muito ali, cada um no seu. Mas não, o nosso desafio é fazer com que eles entendam a aula como tocar em conjunto. Eles estão todos juntos fazendo música, e não somente cada um no seu piano. Vai ter os momentos de estudo individual, mas essa conexão da classe como um todo, que eu acho um belo de um desafio, mas um gratificante desafio. Isso que você falou, Márcio, relacionado à quantidade, né, de pianos que nós temos nas nossas salas, né? É legal de compartilhar isso. A gente tem entre 6 a 8 pianos dentro de cada sala, né? E essa questão de eles tocarem juntos, de eles poderem se ouvir, né? Então, enquanto um está fazendo um exercício, o outro pode compartilhar o desenvolvimento da percepção, né? Da escuta, um momento de espera também, né? Um momento de apreciação do outro, né? Isso acontece bastante aí nas nossas aulas, né? Muito bom, gente. A gente queria saber agora um pouco mais sobre o trabalho dos níveis dos nossos cursos de piano, né? Nós temos o sequencial 1, que seria o nível dos alunos iniciantes, o sequencial 2, que seria o nível intermediário, e o sequencial 3, que seria o nível mais avançado. Então, a gente queria que vocês falassem um pouco sobre essa estrutura e como vocês lidam com as questões de repertório dentro dessa realidade do piano coletivo. Bom, vou eu de novo, novamente? Sim. Como é um ensino bastante rápido, né? A gente tem que ter bastante métodos a nosso dispor
quando você vai trabalhar um repertório ou trabalhar com alunos em grupo. Eu, normalmente, levo comigo vários tipos de repertório. E desses repertórios, eu procuro distribuir com vários alunos diferentemente. Se não tem uma partitura que eu possa fazer 3 partes, eu mesmo acabo por fazer essas partes. E aí é um repertório básico de pianistas, de iniciação. Só que junto com esse repertório tem a improvisação, que é muito importante no início, a música por imitação, e eu procuro sempre também, independente desse repertório que eu trago, que já é que é um tradicional, eu procuro ouvir também aquilo que os alunos trazem em sala de aula. Porque, com frequência, todos eles vêm ouvindo música, todos com aparelho, aquele... vai ouvindo as músicas no ouvido, e eu procuro ouvir, levo para casa e faço uma adaptação para entregar a eles pelo menos a melodia do que eles estão ouvindo. Isso serve de grande motivação. Então, eu organizo a partitura em 3 partes sempre, distribuo para eles a melodia com todos, mas um acompanhamento bem singelo, isso tudo pode ser por imitação, no primeiro momento, e também trabalho algumas melodias populares, mais tradicionais. Então, o que eu acabo trazendo para eles? Eu acabo recolhendo aquilo de onde eles vêm, o que eles estão acostumados a ouvir, e levo a eles um material mais sólido e mais gradual de ensino. Então, seria basicamente isso. Do início, essa questão da simbologia, dos termos, das terminologias musicais, do aprendizado do que a música trata. Então, isso é encaixado de acordo com o repertório que eu vou levando a eles. Então, meu planejamento todo está nesses... o que eu tenho que passar para eles, aula por aula, um planejamento por metas. Então, eles têm que aprender as terminologias, as simbologias todas, e isso sempre aplicado através de repertório, que eu faço o arranjo, ou um repertório que hoje já tem bastante gente trabalhando com isso, com músicas atuais e escritas, ou que a gente possa fazer por imitação. E depois isso vai ficando um pouquinho mais, no início um pouco lúdico, depois isso daí vai entrando para ouvir partitura, para enxergar as partituras, e a gente vai elaborando o repertório de acordo com a evolução do aluno. Mas sempre em grupo, sempre trabalho assim, não é todos, tem algumas coisas que todos aquecem juntos, o aquecimento com escalas, tudo isso a gente faz sempre junto. Mas, quando entra nas partituras, todos estudam todas as partes e depois um escuta o outro para poder acompanhar o outro e ter esse sentido de música em grupo, que é o nosso trabalho ali no Guri. Então, basicamente, seria isso. Muito bom. Muito bom. E Márcio e Roseli? Olá, Roseli. Olha, lá a gente, no Brooklyn, né, que é o polo que eu tô, a gente, da mesma forma que a Alexandra falou, a gente também faz um trabalho bem coletivo, todos os alunos tocam as coisas em conjunto, né? Às vezes um faz a melodia, o outro faz acompanhamento, e numa outra música troca, e na mesma música também eles procuram saber as 2 partes para poder estar fazendo essa troca também. Tem partes da aula, que é as partes mais técnicas, né, que a gente trabalha todo mundo fazendo a mesma coisa, então é quando eles tocam juntos, para um ouvir o outro, para conseguir trabalhar a parte da sincronia, de tocar a mesma coisa ao mesmo tempo, porque às vezes um é mais acelerado, quer tocar tudo mais rápido, um é mais devagar, tem mais dificuldade, quer fazer aquela tudo muito mais lento. Então, atentando a isso também, a eles conseguirem ouvir essa sincronia. Em determinados momentos, eles fazem coisas diferentes, sim.
Às vezes, uma outra música, cada um toca diferente, mesmo até para que um possa ouvir uma coisa diferente do outro, para poder também ampliar o seu repertório, né? Olha, aquela música também é legal, que o colega falou, falou não, que o colega tocou, né? Então, para eles irem ampliando o conhecimento deles de repertório. Então, é dividido dessa forma, peças em conjunto, peças individuais, dá para a gente estar trabalhando as duas coisas. E é legal também a gente lembrar para quem estiver nos assistindo que no Guri, né, a gente tem uma divisão, né, de aulas em que o aluno ele faz não só aula de piano, no nosso caso, aula de instrumento, mas ele também faz aula de coral e faz aula de teoria, né? Então a gente sempre procura manter a ligação com essas outras aulas que o aluno faz, com os conteúdos dessas aulas, para inserir também na nossa parte, na parte do piano, né? Então fazer com que o aluno compreenda na prática do instrumento coisas que ele também está aprendendo nas outras aulas do Guri. Eu especialmente eu sempre trabalhei bastante com arranjos que eu mesmo às vezes elaboro, né? Às vezes é coisa simples, né? Como a Roseli falou, uma divisão de melodia, outro faz acompanhamento, mas são coisas que possibilitam que os alunos realizem esse trabalho em grupo, né? E tendo também, claro, os momentos de cada um tocar as suas coisas, né? Mas eu sempre procuro trabalhar pensar arranjos, né, previamente já preparados para levar para os alunos, né? E o repertório pode ser de tudo, na verdade. Eu uso tanto o repertório de métodos tradicionais do piano, quanto o repertório popular, música brasileira, jazz, enfim, eu acho que nesse aspecto a gente procura ser bastante aberto quanto ao repertório lá dentro das aulas de piano do Guri. E o universo é gigante, né? O universo do instrumento. Né? O repertório, a Lidy comentou, né? Logo no início, né? É muito grande, né? Muito vasto. Então, de passar por diversos estilos, diversas vertentes, né? Então, o objetivo nosso ali é oferecer as ferramentas, né? Que eles possam conhecer e transitar por essas possibilidades e, eventualmente, no futuro, fazer as suas próprias escolhas, né? Então, muito bacana. Esse é um assunto, obviamente, que dá para a gente conversar o dia inteiro, né? A semana inteira, enfim, é um assunto muito interessante, né? A gente fica aqui super empolgado com essa conversa e eu gostaria que vocês, diante de tudo que a gente conversou, pedir para vocês deixarem, né, uma dica ou uma sugestão. Vocês já falaram bastante coisa, se quiserem retomar alguma coisa ou falar algo novo para os nossos alunos e alunas que estão nos assistindo, para outras pessoas também que estão querendo saber um pouco mais sobre o ensino coletivo de piano, sejam outros instrumentistas, sejam professores ou curiosos, né, que gostam do piano, gostam do assunto. Então, uma dica e uma sugestão de cada um de vocês, por favor. Bom, da minha parte, Roseli, pode falar, Roseli, não tem problema. Não, o que eu ia falar, assim, para quem não é aluno, né, uma dica sempre estar atento às coisas que vão aparecendo, assim, nessas redes sociais, nos canais. Hoje em dia a gente tem muita oferta, né? O próprio canal do Guri, né? Agora tem muita novidade, muita coisa acontecendo e mesmo quem não é aluno pode aproveitar tanto conteúdo bom para conhecimento mesmo, né? Para abrir os horizontes aí e conhecer coisas novas relacionadas à música. E para quem é aluno, que já está matriculado, a minha dica é para assim, aproveitar que você tem essa oportunidade, está matriculado no Guri, então, assim, se dedicar, né, bastante naquilo que está fazendo, que é das suas aulas, do seu estudo, conversar com as outras pessoas para ver o que as outras pessoas fazem, pensam e mostrar aquilo que você faz também para os outros, né? Faz um recital aí para sua família, mostra o que você está estudando, o que você está tocando para os seus amigos.
Porque o músico, ele tem um pouco essa função, né? A gente não faz a música para a gente mesmo, a gente faz a música para os outros, né? Então, mostra o que você já aprendeu, cada novidade, cada coisa nova. E você mostrando, você tem um incentivo da outra pessoa, e isso, né, ajuda a gente a crescer mais ainda. O que você acha, Alexandra? Nossa, eu acho que você tá com total apoio, tenho total apoio com o que você falou. E acho também que tudo que eles ouvirem, aplica no instrumento, não larga seu instrumento, vai lá para o instrumento, tenta tirar, tenta ouvir uma melodia legal na internet, uma sugerida pelo guri, vai lá no seu instrumento, não importa como ele seja, vai lá e tenta tocar, tenta tirar, tenta organizar seus sons. Se você não tem um instrumento, vai na mesa da cozinha, gente, vai na mesa da cozinha, fica lá imaginando os seus dedinhos tocando como se fosse tecla, não deixa a musculatura ir embora, mantenha a sua musculatura ativa, mantenha os seus sons, o seu ser, a sua vida toda cheia de sons. Isso engrandece a gente nesse momento que a gente está tão isolado. Deixe que a música preencha seus vazios. A música tem essa capacidade. E o piano é uma orquestra. Você tira sons ali de orquestra. Toca, imagina que você está tocando violoncelo, imagina que você está numa orquestra, que você está no quarteto, você está acompanhando um grupo de música popular. Se imagine assim, vocês não sabem que maravilha que nos traz. Como a nossa vida vai ficar mais leve, como a nossa vida vai ficar mais feliz. Dedilhem, toquem, abracem seu instrumento. Não deixa ele guardadinho no armário, não. Traga ele para a cozinha, leva seu instrumento para a sala, para o seu quarto, em cima da sua cama, fica dedilhando, abrace a ele e que esse período de pandemia vai ser muito mais prazeroso para vocês. Essa é a minha dica que eu tenho. Fica difícil eu falar agora. Eu acho que vocês completaram de uma forma esplêndida, né? Tudo que a gente pode pensar nesse momento. Eu completaria só com o seguinte: sejam curiosos, né? Procurem as informações, vão atrás. Tem muita coisa, né? O piano é um instrumento grandioso, tem bastante tecla, tem bastante possibilidade. Então, procurem, que vocês com certeza vão se divertir, né? E para quando a gente voltar, eu espero ver todos, né? E com esse brilho nos olhos, e que vocês possam procurar não só para pianistas, mas como para todos os instrumentistas, para alunos do Guri, procurem tocar junto, procurem fazer música junto. Vamos pensar que daqui para frente isso vai valer ainda mais, né? Do que valia antes para a gente, como ser humano. Então, acho que é isso. Gente, muitíssimo obrigado por esse tempo. Mas nós não vamos dar as nossas dicas? A gente dá dica também? Então vamos lá, professora Claro, Diana, nós somos pianistas. Eu já queria finalizar o bate-papo aqui, ó. Vai lá, Lid, a sua dica agora, então. Eu queria falar uma coisa muito importante, que serve não só para quem estuda piano, mas para quem estuda qualquer instrumento musical, ou para quem faz música de uma maneira geral. Aprenda a gostar do processo, tanto quanto você gosta do resultado. Então, para explicar melhor isso que eu estou dizendo, eu vou fazer um paralelo com um atleta, com um jogador de futebol, por exemplo. O jogador de futebol, se ele não tiver o treino dele diário, se ele não estiver lá suando a camisa, fazendo os exercícios físicos, treinando as jogadas, tentando várias vezes, repetindo, ele não vai fazer isso no jogo. Então, todo mundo gosta de tocar, mas a gente precisa também aprender a gostar do processo que nos leva a tocar. A gente precisa aprender a gostar de estudar o nosso instrumento.
de ter aquele momento todo dia que você vai sentar no seu piano, que você vai pegar suas músicas, um trechinho de cada vez, com paciência, com determinação, às vezes até com um pouco de teimosia e de obstinação. Eu não saio daqui enquanto eu não conseguir tocar esse negócio. E assim você vai subindo os degrauzinhos e você vai aprender a gostar desse processo. Tanto quanto você gosta ou você vai gostar de subir num palco e tocar para outras pessoas ou tocar na sala da sua casa para sua família quando a sua música estiver pronta. Sem essa dedicação, sem esse processo de formiguinha, um tijolinho de cada vez que você vai colocando no seu aprendizado, fica difícil a gente conseguir tocar aquelas músicas que a gente escuta, que a gente gosta e que a gente queria muito mostrar para as outras pessoas ou tocar para a gente mesmo. Então, aprecie o processo, porque música é processo, música é o detalhe, é dedicação, é construção diária. Bem diferente de quando você está na frente de um computador, por exemplo, que você aperta o botão e, puf, tá lá, tudo pronto na tela, tudo maravilhoso, tudo preparado. Isso é lindo no mundo virtual, mas no mundo real a gente precisa construir e colocar os tijolinhos. Então eu desejo para você muitos tijolinhos, né, na sua trajetória musical, pianística ou seja de que instrumento for, tá bom? Pronto. Márcio, se foi difícil para você falar depois da Alexandre e da Roseli, imagina para mim agora, né? Mas uma das coisas que me motivam assim é quando é a possibilidade de conhecer mais repertórios também através da escuta, né, de buscar essas possibilidades diversas que existem, porque é muito grande, né? Então os recursos hoje são diversos para nós procurarmos o que se fala a respeito, o que está à nossa disposição a respeito do piano. Então, é ouvir, é ler, é pesquisar, é conversar com um amigo, é conversar com o professor, é dialogar, é fortalecer o diálogo, né? Existem pessoas que têm facilidade para falar, para conversar, outras nem tanto, mas eu acredito que isso faz parte de um desenvolvimento, né? Então, quando a gente escuta o outro, a gente também consegue escuta o outro no sentido de fala, né, de compartilhar qual é a experiência que está sendo vivida no instrumento. Eu acredito que isso também nos fortalece e nos enriquece, né? Então, muitíssimo obrigado, Alexandra, querida, Márcio, querido professor, Roseli, Lide. Nós fazemos a nossa arte, nós somos música, nós amamos o nosso instrumento, né? E nós esperamos que você que esteja nos assistindo, que você ame também o seu instrumento, se dedique e faça o melhor para que nós possamos expressar, colocar isso, né? Nós colocamos para fora aquilo que nós somos por dentro, né? Então, muitíssimo obrigado por este bate-papo tão agradável e desejamos tudo de bom para vocês nesses tempos aí de pandemia e que logo possamos nos encontrar. Tá joia? Deixa seus comentários aí, se você se sentir à vontade. Acompanhe, né? A Roseli bem disse, os outros professores também falaram da nossa plataforma do YouTube, que estão sendo disponibilizados diversos vídeos lá. Já teve um de piano que falou sobre improvisação, brincando de improvisar. Teve um outro vídeo, tem um outro que vai ao ar aí, que tem um conteúdo ali super bacana, do Chorinho Contente, exatamente. Então, aproveitem os nossos conteúdos e enfim, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, foi um prazer. Prazer, até mais. Muito bom.